do nono ano, pessoal, principalmente do matutino aí, faltou algumas informações importantes na revisão, então eu tô fazendo algumas observações que eu fiz em sala de aula, tá? Principalmente pra galera do matutino, porque deu tempo, mas que vocês podem ter acesso aqui através desse vídeo. Então vamos lá. Galera, eu já dei uma explicação boa sobre o desenvolvimento embrionário, tá? Então, outro vídeo, por favor, acompanhe aquele vídeo, tá? Então, nós temos aí, ó, zigoto, mórula, blástula, gástrula, neurula, tá? Então, nós temos ali a formação do blastóporo, que no caso vai ser a formação dos tecidos embrionários na gastrulação. E na neurulação nós temos a formação do tubo nervoso e também da notocorda, que vai ficar abaixo no caso do tubo nervoso, para sustentar esse tubo nervoso e fazer com que ele se desenvolva, tá ok? Uma coisa que vai cair na prova para vocês é o aborto. Então vocês têm que saber as situações em que o aborto é legal e ilegal no nosso país, porque afinal de contas, quando o aborto é induzido, ele tem algumas prerrogativas legais que precisam ser respeitadas, como por exemplo, né, ali nós temos o caso de estupro, né, pode acontecer o aborto, ou então o risco de vida, o risco de morte, melhor, né, a mãe, tá bom? Isso pode acontecer. Vocês têm que saber, no caso, sobre as fases de desenvolvimento, tá? Nós vamos... E atenção para a 9ª semana de desenvolvimento embrionário, tá? 9ª semana de desenvolvimento embrionário é informação importante para vocês que vão fazer a prova, tá ok? Vocês vão falar sobre sintomas de gestação, né? Uma observação importante é que tudo relacionado ao metabolismo vai ser alterado na gestação, né? Aí a mulher pode ter sono, pode ter enjoo, pode ter essas questões, tá bom? Existe um hormônio chamado HCG, que é medido naquele exame de urina, tá? Mas você tem que lembrar o seguinte, o HCG, ele só aparece no exame de urina positivamente para apontar a gestação, e não negativamente, tá bom? Informação importante para vocês, tá? No caso, nós temos também a questão da fecundação, tá? Então, onde que acontece a fecundação? Nós vamos ter nas tubas uterinas, nós vamos ter ainda o fechamento do óvulo pela zona pelúcida, para evitar polispermia, tá? Que é basicamente evitar que mais de um espermatozoide fecunde o mesmo óvulo. Isso não pode acontecer. Aí muitos alunos perguntam assim, professor, como é que são formados os gêmeos? Os gêmeos são formados de duas maneiras. Ou no caso nós temos uma fecundação de 2 óvulos diferentes, ou no caso nós vamos ter ali a fecundação de um óvulo, só que esse óvulo se divide em 2 no caso, e aí vai manter então a fecundação de gêmeos idênticos dessa forma, né? Gêmeos idênticos, só um óvulo. Gêmeos fraternos, né, biviterinos, são provenientes de 2 óvulos diferentes, tá ok? Nós temos também as questões dos cuidados da gestação. Então, quando se ingere álcool, quando se ingere drogas no decorrer da gestação, se altera o metabolismo. Atenção para o cigarro, porque o cigarro ele vai alterar a circulação do feto. Isso vai ser importante ali para, no caso, a placenta, né? Porque é a placenta que vai levar essa troca gasosa aí do feto com a mãe, no caso, tá? Lembrando que o sangue da mãe não se mistura com o sangue do filho no decorrer da gestação. Outros cuidados com a gestação, isso é bem atual, né? No nosso país se faz exame para saber se a mulher tem Zika vírus. O Zika vírus é o principal causador de microcefalia. Então existe uma relação entre Zika vírus e microcefalia. Isso também vai ser cobrado na prova de vocês, tá? Lembrando que o transmissor da Zika é o nosso famoso Aedes aegypti, o mosquito da dengue, né? O mesmo mosquito que transmite a dengue, transmite também o Zika vírus, a chikungunya também e a febre amarela, tá? As técnicas de
contracepção vão cair, como por exemplo, nós temos aí a vasectomia, né? Então, atenção para a vasectomia, que é importante para vocês na prova, tá? Além de vasectomia, vai cair métodos da tabelinha, dispositivo intrauterino, que é chamado de DIU, laqueadura, pílulas anticoncepcionais, tá? E preservativo, né? Porque é o único método anticonceptivo que previne contra DSTs, tá? Vamos lá. Uma coisa interessante é que a pílula anticoncepcional, geralmente aquela que se toma todo dia, se toma uma pílula, precisa ser tomada dessa forma para se manter constante os níveis hormonais, tá ok? Porque no caso esses níveis hormonais vão dar uma infertilidade para a mulher no decorrer da sua ingestão relacionado à pílula, beleza? Outra coisa que a gente precisa saber são as doenças sexualmente transmissíveis. Então, as doenças sexualmente transmissíveis, elas são causadas por micro-organismos. Esses micro-organismos são vírus, bactérias, vão ser também ali protozoários, fungos. Então, as doenças precisam ser tratadas com medicamentos específicos. Doenças causadas por bactérias não podem ser tratadas com medicamento contra vírus, tá ok? Então, por exemplo, a AIDS é uma doença viral, ela não pode ser tratada com um antibiótico, tranquilo? É mais ou menos essa relação. Quais doenças que podem ser tratadas com antibiótico? Nós temos aí gonorreia, né, uma doença bacteriana, a sífilis também é uma doença bacteriana, o cancro mole também é uma doença bacteriana, tá? Mas outros exemplos aí de doenças virais, nós temos a AIDS, a herpes, beleza? A herpes, inclusive, que não tem cura, assim como a AIDS, tá? Nós temos o HPV, por exemplo, é uma doença sexualmente transmissível causada ali por vírus, tranquilo? Então eles vão ser, o tratamento não vai ser à base de antibiótico, geralmente são à base de antirretrovirais ou então medicamentos que evitem, né, no caso, a manifestação dos sintomas da doença, ok? Atenção aos tipos de transmissão do vírus da AIDS, tá? As pessoas ainda... Isso vai ser cobrado porque as pessoas ainda têm uma ilusão de que o vírus da AIDS, ele se manifesta de algumas maneiras. Então a gente vai cobrar isso aí para que vocês tenham ideia, né, de que o vírus da AIDS só se transmite através de relação sexual, transfusão sanguínea, da mãe para o filho na amamentação, ou da mãe para o filho através do momento do parto, tá? Que há uma mistura do sangue da mãe com do filho. No decorrer da gestação não se mistura, porque afinal de contas a placenta, ela não mistura o sangue da mãe com o sangue do filho, tranquilo? Eu já falei para vocês, atenção bastante às fases de desenvolvimento embrionário. Lembrando que a fase de desenvolvimento embrionário, ela não necessariamente, tá, precisa ser cobrada somente com as imagens, a respectiva quantidade de fases embrionárias. Então nós temos ali, zigoto, mórula, blástula, gástrula, neurula. Nós temos 5 fases, mas eu posso colocar ali 6 imagens, 7 imagens, por exemplo. Eu posso colocar uma imagem que está representando, 2 imagens que representam a mórula. Por quê? Porque eu falei que a mórula é o estágio que varia de 12 a 32 células. Então, se é de 12 a 32 células, ele pode variar ali quanto ao número, tá ok? Lembra sempre, a diferença básica de blástula para mórula é que a blástula é oca, tá? E a diferença básica da gastrulação para blástula é que a gástrula, o embrião sofreu uma invaginação, um dobramento para o interior. O embrião estava assim, ele sofre um dobramento para o interior, tá ok? Para formar os tecidos embrionários. O blastóporo, que é o dobramento da gastrulação, ele vai originar a cavidade do intestino, e essa cavidade do intestino vai originar indivíduos protostomados, aqueles que a boca se desenvolve antes do ânus, ou deuterostomados, aqueles que o ânus se desenvolve antes da boca. Lembrando que nós somos deuterostomados, assim como todos os vertebrados, tá ok?
nós temos ali alguns anexos embrionários importantes, como o líquido amniótico. O líquido amniótico ele vai ser importante para proteger o embrião contra choques mecânicos, tá ok? O bebê vai ficar boiando nesse líquido ao longo de todo o decorrer da gestação, tá ok? Então, vai cair fertilização in vitro e, no caso, vocês têm que saber o porquê que a incidência de gêmeos é maior na fertilização in vitro. Isso se explica porque, na verdade, o médico, quando planta um embrião no útero da mãe, ele está plantando mais de um embrião e tendo a chance, então, de ter mais no caso, de um embrião formado para ser formado, então, mais de um feto por gestação, né? Então a incidência é maior de gêmeos. Vocês vão ter que diferenciar os gêmeos univitelinos de bivitelinos quanto à genética deles, tá? Então isso vai ter que aparecer. E qual é a etapa mais delicada para o desenvolvimento embrionário? É o primeiro trimestre de gestação. Então esse primeiro trimestre de gestação, ele vai ser a fase onde que tem mais chances de causar mutações no feto, ok? Então, atenção para a gastrulação, porque a gastrulação vai ser cobrada de vocês detalhadamente. A gastrulação vai ser a etapa que vai formar os tecidos embrionários.